3, 2, 1. Boa noite, Ponte Alta do Tocantins. Boa noite, Natividade. Eu, Kelber Abrão, juntamente com Luana, juntamente com Denilda, com grande apoio de Vanessa e apoio de Matheus, a gente dá início a mais uma aula do nosso projeto integrador, que a gente vai trabalhar com as cadeias produtivas, com esses dois grandes municípios, né? Grandes não no sentido de número de pessoas, mas grande no sentido de qualidade que a gente tem, né? Vontade, força para modificar as estruturas dessas duas cidades com tudo aquilo que a gente pode proporcionar por meio das cadeias produtivas. A nossa sistemática de hoje ela é bem importante, eu convido você fortemente depois a voltar para essa videoaula que fica gravada e na nossa plataforma, para que você veja onde que você, né, errou um pouquinho e volte, né, para o prumo do seu projeto. E aí, a minha parceira Denilda, a minha parceira Luana e eu, a gente fez uma leitura, né, dos projetos, a gente já colocou lá bem destrinchado, item por item, daquilo que você precisa fazer, só que a gente vai fazer um leve comentário sobre eles, e um pequeno tira-dúvidas, e na sequência a gente começa a nossa demanda específica do dia. Kelber, né, eu vi o comentário da Denilda, que está lá registrado com o nomezinho dela, mas eu não quero mudar. Uai, você pode não mudar, não tem problema, só que a Denilda está tentando colocar você no caminho correto. Mas se você é teimoso, né, que nem mula empacada, quer ficar ali, você pode ficar ali, né? Mas a gente não vai ter garantia que você chegue, né, ao próximo semestre, e a gente quer que você chegue ao próximo semestre. Então, lê com atenção o que a nossa colega colocou para vocês e também olha com atenção, né, esta aula, esse Meet, para que você tenha acesso, né, e veja realmente aquilo que você pode melhorar do seu projeto. Vou compartilhar aqui a minha... por que não está dando a minha opção de compartilhar de novo? Mas está dando para compartilhar uma janela. Uma guia também está dando. Então, deixa eu colocar aqui uma guia. Vamos ver aqui. Está aparecendo. Uhul! Né? Já dizer, o sistema não vai me boicotar hoje. Apareceu agora. Apareceu agora, né? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu tentar organizar aqui. Esse que a gente tem a aba aberta. Quero fechar esse... Aqui, tela inteira, vai. Mas não tá aparecendo a tela inteira aí para vocês, não. E nem mexendo, né? Aqui, compartilhar esta guia. Foi, agora sim. Perfeito, que eu estou acompanhando aqui em outra tela também. Pessoal, a gente não vai falar de todos, obviamente, né? Mas a gente fala de todos os grupos. Mas eu não vou abrir o trabalho individual da Daliane, do Gabriel, do Guinardi, do Daniel, do Luiz Felipe, da Cálita, da Késia, da Sheilane. Porque eu estou entendendo que todos têm esse mesmo arquivo, tá? Pelo menos é esta a orientação. Kelber, eu sou a Daliane e eu não postei meu trabalho. E deveria, tá? Porque todo mundo precisa registrar o seu trabalho. Mas é o mesmo, Kelber, não tem problema. É o mesmo, mas você precisa registrar, tá? O seu trabalho na plataforma. Então, presta atenção, porque isso é muito importante, porque isso que comprova que você está com frequência no nosso ambiente, tá? E a gente aprova por nota e a gente aprova por frequência. Então, para que a gente possa depois lançar a sua nota dentro do sistema, eu preciso ter um arquivo que você enviou, para que abra esta aba. Bom, a pessoa tem ali, né, turismo e a sua cadeia de serviço regionalizado, tem uma introduçãozinha justificativa, ok, ela contempla. Ela pode ser um pouquinho mais generosa, explicando melhor? Pode, né? Então eu posso aumentar o porquê que o grupo quis pegar, né, este projeto, né? Então esse projeto justifica-se pela necessidade de mapear. Tudo é justificável assim, né? Então, assim, por que este grupo escolheu este projeto e não escolheu o outro? Os ODS contemplado, tá? Objetivo geral, lembra que a gente falou várias vezes, apenas um verbo.
propor melhorias ou só analisar. E aí aqui na sequência você tem os outros verbos de ação: mapear, identificar e propor um guia de boas práticas, tá? Então, não repete, já tem o propor aqui, não coloca o propor ali. Público-alvo, alunos do curso técnico em turismo, público-alvo bem definido, legal, né? A metodologia, o passo a passo, como que vai acontecer. Beleza, né? Aqui tem ali as atividades, vão ser divididas, só que acolhida e contextualização. Como que vai ser essa acolhida? Vai dizer, sejam bem-vindos, porque 15 minutos é muito. Vai perguntar a cada um quem é você, da onde que veio, vai fazer uma dinâmica para interação. Como que você vai fazer isso? A cereja do bolo do projeto é a metodologia. Como que você vai fazer? Se você fizer um bolo com os ingredientes errados, o bolo não fica bom. Como que eu vou saber os ingredientes certos e a quantidade certa? Quando eu coloco o passo a passo de como fazer o bolo. Denilda sabe fazer bolo da cabeça dela? Não sei. Luana sabe? Também não sei. O Kelber é ruim de memória. O Kelber precisa olhar o papel para ver certinho, tá? Quantos ml de água ou de óleo, quantas gramas de farinha vai precisar e fermento. Então, nesse momento, né, dá uma atençãozinha aqui para metodologia. E os resultados, tá? Diagnóstico da situação do turismo. Qual é essa situação? É muito vasto, né? Eu tenho que ter um resultado bem definido. Eu quero melhorar o turismo. Melhorar o turismo é muito vasto. Eu quero ampliar o turismo. Muito vasto também, tá? E promover uma articulação entre público e privado. Como que vai fazer isso? Você vai descobrir através da metodologia, que você vai colocando passo a passo, tá? Só para ter uma ideia, isso serve para todos os grupos, essas dicas, tá, gente? É só ajustar ao grupo, ao projeto de vocês, ao tema de vocês. O objetivo é aquilo que eu me proponho, tá? Então, Luana, eu prometo te amar todos os dias. A metodologia é como que eu vou amar a Luana todos os dias. Sendo carinhoso com ela, comprando o chocolate que ela gosta, lavando a louça, passando a roupa, varrendo a casa, né? E o que eu espero em troca? Que ela me ame de volta. Então, né, o resultado esperado é o que você espera a partir de o que você, né, colocou como promessa e como que você vai cumprir a promessa que você fez para a pessoa. Dúvidas desse grupo? Se tem alguém que tem dúvidas, aproveita e fala. Não? Então, deixa eu seguir para o próximo. Vai, volta aqui, gente. Volta. Meu Deus. Eu voltar, não? Tá bom. Professor Kelber, lá o senhor está lendo sem observação mesmo o trabalho? O senhor prefere ler sem observação ou como que eu coloquei as observações? Melhor, vou pegar as observações também. Obrigado, lá na minha observação, no azul está escrito plano de trabalho, aí você pega já o que tem observação. Aí já acho que talvez... Entendi. Dentro daquela observação, o senhor vai achar lá plano de trabalho azul, onde eu escrevi. Você vai achar um link. Isso, perfeito. Ele abre lá. No caso. Acho melhor, não sei. Só clicar. Verdade, Luana. Boa ideia, meu bem. Aqui, né, Luana, que você fala, né? Aí vem o vermelho aí, talvez ajude mais, né? Isso, esse aí, exatamente. Obrigado, minha amiga. A Denilda já está exatamente aquilo que eu falei, né? Apenas os ODS que são contemplados, né? Que são o 8, o 9 e o 17. O 11 não está no nosso rol de possibilidades, né? O objetivo fica amplo, exatamente isso, rever os objetivos, né? Ali, a escola coloca a cidade, né? Aqui na metodologia, como que você explica o passo a passo, como que é a roda de conversa, que é importante, mas né, pode ser mais generosa, né? Reformular os resultados esperados, o cronograma, né?
os prazos estabelecidos, a data da realização das atividades, porque meses são pouquíssimos já, porque a gente já está aqui em abril quase, né? Então, podem abrir ali a especificidade de semanas, por exemplo, tá? Na sequência, aqui, então, este vencido, tá? Aqui abrindo o próximo. Então, ali, ó, cadeia produtiva da agricultura familiar, né, por assentamentos. Lembra sempre de botar o marcador da nossa cidade, Ponte Alta do Tocantins, né? E não é só Ponte Alta, eu preciso ter um marcador do Tocantins, porque eu tenho Ponte Alta, outros municípios, né? Fala sobre agricultura familiar, mas a equipe pode, né, de certa forma, trazer uma justificativa mais voltando também ao diagnóstico da ação extensionista, tá? Então, convido vocês a pensarem sobre isso, né? Lembra aqui os ODS apenas os contemplados, o 8 sim, mas o 12 não, porque a gente está trabalhando com o 8, 9 e o 17. Cuidado para não ter objetivos muito amplos, tá? E nunca com dois verbos, tá? Analisar é verbo, fortalecer é verbo, né? A terminação do infinitivo, ar, or, ir, verbos do indicativo. Então, evita mais de um verbo. Os objetivos, eles não são em textos, eles são em tópicos. Então, mapear a cadeia produtiva do assentamento Santa Teresa, criar um guia de boas práticas, organizar uma palestra, pronto, né? Isso são os objetivos. Eles não vêm nesse formato de texto, e sim formato de tópico, tá? O público-alvo, aqui super tranquilo, né? Assentamentos, né? Do município de vocês. Aqui, precisa detalhar a metodologia, como que vai fazer esse passo a passo. Como que você faz o passo a passo para você tomar banho, por exemplo? Você faz hoje ele automático, mas porque está incorporado à tua rotina. Quando ele não era, você pensava, vou sair do box, eu vou sair da cama, vou botar o chinelo, vou até o banheiro, abro o chuveiro. Isto é metodologia, é o passo a passo de como que você vai chegar no objetivo que é tomar banho, ficar limpinho e cheirosinho. Resultados esperados, tá? Eles não estão com relação àquilo que você se baseia, tá? Então, cuidado, faz essa relação certinha, tá? Aqui o cronograma, opa, só próximo vez, roda de conversa, não vai ter mais nada, você não vai escrever relatório, você não vai entregar o trabalho para nós, você só vai lá fazer uma roda de conversa, né? Sejam um pouquinho mais generosos. O orçamento, né? Foi deixado em branco, você não vai gastar nada, né? Se não gastar nada, bota zero pelo menos, mas é muito difícil você não gastar nada. E as referências, pelo menos mais referências ali, tá? E aqui as que vocês não citaram, por exemplo, da ONU, tá? No final de cada um tem as notas, né? Isso aqui não corresponde para a gente. Cada um de vocês pode ver lá no material de vocês as notas. Bom, deixa eu ver aqui o da Diene. Acho que o da Diene já foi. Mas vamos abrir aqui. Não fui anotando os nomes ali, né? Denilda, se tu conseguir já aqui já foi, né? Deixa eu abrir aqui. Vai passando aí que eu vou te falar. São 3 grupos. São 3 grupos? Não, já foram 3. O senhor já apontou. São 5. Faltam 2. Faltam 2. Dulciane. Desse aí da Dulciane, vai ter que abrir para ver se... Peraí, vamos ver aqui. Ainda bem que a gente é bem agilzinho. Dulciane, não. Dulciane, então, né? O grupo da Dulciane, que é Dulciane, Gessiane, né? Elisana, o Jackson, a Milena e a Miriam, cadeia de serviço da região do Jalapão, né? Do Tocantins. Então, já lembro que eu falei muito sobre isso, né? Me convidando para ir para o Jalapão. Me levem, tá? Aqui não esquece que a ODS 12, ela não está inclusa, tá? Então, omite a ODS 12, então só a 8, a 9 e a 17, tá? O objetivo geral muito amplo, tá? Então, analisar a cadeia,
Cuidado, porque isso é muito amplo. Então, seja, né, um ditado que a Luana e a Denilda e eu, a gente gosta muito, que menos é mais, tá? Então, orientar a cadeia de serviços, capacitar a cadeia de serviços, né? Aqui, cuidado também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e quem promete muito é difícil fazer tanta coisa. Então, promete menos, porque se você prometer menos, você pode entregar mais. O guia turístico, tá? É o público-alvo, é muito vasto. Então, quantos são guias turísticos? De qual cidade que é? Né? Você está entendendo o Jalapão como apenas mateiro? O que está entendendo o conceito do Jalapão? Está entendendo os municípios ali limítrofes? Né? Como que você está entendendo? É só de Ponte Alta? Especifica para a gente, né? Qual é o número que vocês imaginam que vocês vão atender? O metodologia é o passo a passo, detalha, né, como que vai ser a ação, a divulgação, a execução e a avaliação desses resultados que você está prometendo para a gente. E aí, cuidado, que você está prometendo aqui algo que você não é o que você descreveu aqui, né? O que está aqui em cima, em objetivo geral, específico, metodologia, tem que casar com aquilo que você acredita que vai executar. Ó, aqui você fala em 16 participantes. Por que você não anunciou lá na metodologia que vão ser atendidos 16? E o público-alvo também. Então, a gente convida vocês a pensarem sobre isso. Ó, impressão de material tem um custo, né? Só que são 10 impressões, cada uma custa R$20, logo, aqui seria R$200, né? Então, você teria que aumentar aqui, né, o valor de 200 e não o valor de 20. E 0 não significa nada, Kelber. Depende. 0 à esquerda, não. 0 à direita representa. Uma coisa é você dever R$20 para mim. Outra coisa é você dever R$200 para minha pessoa, tá? E as referências ficam sempre em ordem alfabética. Kelber, inteligência artificial faz referências para mim? Ela coloca em ordem alfabética certinho? Faz. Né? Oi, chat. Tudo bem? Chat, organiza as referências em ordem alfabética de acordo com a ABNT. O chat faz isso para você, né? É uma ferramenta que você pode usar no seu trabalho. O que você pode não usar? O que não pode? O que é ilegal e não é ético? Oi, chat, inventa que eu fui fazer um trabalho de disciplina do Kelber lá na cidade de Xambioá. Imagina que eu sou tal pessoa, que eu entrevistei X pessoas. Isso não pode, tá? Isso é prática ilegal do uso de inteligência artificial. Vencemos mais um, né? Diz ali aquele ditado, mais um, menos um. Deixa eu aqui pegar outro. Edileide, será que da Edileide foi? Está abrindo aqui. Vamos ver. O da Edileide. Cadeia produtiva, este também não foi. Né? Ih, tô tendo boa sorte, olha. Tô tendo sorte. Tá tudo certinho, é esse mesmo que não foi. Valorização da agricultura. Você tem títulos amplos, cadeia produtiva da agricultura familiar. Ixi, isso pode ser tanta coisa. Denilda, maravilhosa que é, já dá uma sugestão de título, né? Ó, aproveite o trabalho da colega. A valorização da agricultura familiar por meio da implantação de horta escolar em Ponte Alta do Tocantins. Olha a diferença. Antes eu nem sabia para onde que ia correr. Agora eu já sei que é agricultura familiar, implantação de horta, que é uma horta escolar e num lugar que é Ponte Alta do Tocantins. Composto pela Caroline, pela Daiane, pela Jacobina, né, pela Diene, Edilene e Elisane e a Mariana, né? Aqui, ajusta a introdução e a justificativa, né, mais completa, pois está apenas teórico. Diz por que o grupo escolheu esse tema, né? Aqui, nos ODSs, lembra que só o 8, 9 e 17. E o ODS Fome Zero é um ODS tão amplo, você acha mesmo, né, que o nosso trabalho, eu ia amar vocês, eu ia pedir um prêmio Nobel da Paz se você conseguisse, né, contemplar um objetivo que é Fome Zero, agricultura sustentável, porque é muito difícil. Ele é muito difícil de ser executável, tá? Então, lembra que os nossos são o 8, 9 e o 17. Kelber, tá difícil para mim. Luana, Denilda e eu
estamos dando as orientações todas para vocês. Tá no arquivo, tá na minha oralidade, né? Tá no Tira Dúvidas com Vanessa e com o Matheus, tá? Então, os objetivos, fica confuso, né? Denilda já diz ali, sugestões, estimular e incentivar. A escola, né? Já tem uma outra atividade acontecendo nessa escola, bota o marcador que é Ponte Alta do Tocantins, e aí, por que esta escola e não outra, né? Também é algo que você justifica aqui em cima, porque de uma escola e não outra, ou outras. A metodologia, precisa detalhar o passo a passo. Aqui, oficina de plantio, né? Que tipo? Que tipo de plantio? Hortaliça, vegetal e ervas medicinais. Quais ervas medicinais? Quais hortaliças? Qual vegetal? Qual fruta? Qual legumes, por exemplo? Como que vai fazer? Vai ter que levar a muda? Onde que vai pegar a muda? Vai pegar a muda na prefeitura? Como que vai pegar a muda? Vai chegar lá assim, oi prefeito, quero mudas para plantar. E ele vai abrir a gaveta e vai tirar essas mudas? Então, tudo isso que é metodologia, né? Será enviado um ofício, Secretaria de Agricultura, de Pesca, de Turismo, né? Pedindo muda, pedindo piso para minha casa nova, tá? Aceito, tô juntando dinheiro para comprar piso. Então, tudo isso você precisa fazer o passo a passo, tá? E que o resultado esperado, o que você espera encontrar, né? Então, seja generoso aquilo que você espera encontrar. O cronograma, tá? Pode detalhar um pouquinho mais ali também. Aqui, né, o valor é só fazer o somatório, já consigo fazer o somatório de cabeça, Kelber, vai dar R$ 148,50, né? E como é que você consegue fazer isso? 3 mais 7, né, daria o 100, então 105, 5 mais 43, 48,50, 148,50, facinho, né? Mas não precisa fazer de cabeça, o Google pode fazer isto para mim. Mais um, né? Acho que aqui falta um ainda. Nas minhas contas, tem um ainda que eu não contemplei e que, se eu der sorte, será o de agora. E a Edilene não postou. Eu vi o nome dela em algum trabalho, mas ela não postou, né? Elisane já postou. A Fernanda não lembro, então deixa eu copiar aqui. Aqui, olha como minha memória tá boa, Denilda. Cadeia produtiva de artesanato. Ih, ficou muito vasto. Eu sei que a Luana sabe fazer vela, eu sei que a Denilda sabe fazer crochê, eu sei que o Kelber sabe fazer artesanato em madeira. Qual será? Ficou genérico. Por ficar genérico, não tem como saber. Denilda diz pra gente, capim dourado na escola, valorização cultural, consciência ambiental e geração de renda no Jalapão. Fantástico, já sei certinho qual vai ser o trabalho de vocês, só a partir do título, tá? Ana Gabriela, Edilene, Iraneide, Thalisson, né, e Fernanda compõem o grupo. Aqui, a conexão. Gente, escreve, não seja humilde, né? Vai lá, escreve um pouquinho mais, explica, né? O que é artesanato, que tipos que tem, como que você vai trabalhar, o que é o capim dourado, que é só nosso, do Tocantins, é patrimônio imaterial, né? E os objetivos, vida terrestre, nunca, né? Consumo, não. Trabalho decente, sim. Igualdade de gênero, não. Erradicação da pobreza, também não. 8, 9 e 17 apenas, tá? Vocês notem que quase todo mundo errou os ODSs, aliás, todo mundo não, os 5 grupos erraram os ODSs. Kelber, como é que eu ia saber? As videoaulas, o material que está no AVA, o suporte que Vanessa e Matheus têm para a gente, tem várias possibilidades que a gente tem como descobrir as informações, tá? O que não dá para dizer, eu não sabia. Isso não dá para nenhum dos grupos. Estamos aqui fazendo este trabalho de mobilização. Os objetivos, né? Tem que terminar, sempre começar com um verbo, apresentar, estimular, valorizar. Jovens de escolas públicas, serão todas as escolas públicas da cidade, né? A metodologia, o passo a passo, a roda de conversa. Pensa que os grupos, não é à toa que a gente está colocando 5 pessoas nos grupos, é que 5 pessoas pensem sobre um trabalho juntas, né? No coletivo. Por que a gente funciona tão bem, Denilda, Luana e eu, né? Porque a gente é uma equipe, e uma equipe, né, é junta pensando o coletivo. O coletivo é essa disciplina.
o seminário, a atividade de vocês aqui, né? Sejam mais generosinhos, né? Detalhem, destrinchem mais. O orçamento, se tá só o valor, não diz combustível, né? Mas assim, vai ser só o combustível, vai ser só um deslocamento, eu preciso colocar isso. E aqui tem que ficar o valor total 100, né? O valor da coluna 50, e aqui o valor 150. E referência, você precisa ter pelo menos uma referência. A ONU é uma das referências ali, tá? Então seja mais generoso com a gente para que você tenha um trabalho, né, de maior qualidade. Bom, venci Ponte Alta do Tocantins, a Porta do Jalapão, né? Deixa eu agora colocar ali o outro, que é a cidade. O quê? Que é Natividade? Fala pra gente, Denilda, o que é Natividade? O que é a estrela de Natividade? Qual que é a estrela de Natividade, Denilda? Ô, gente, ajuda aí, o que é Natividade? Vamos aí. Qual que é a estrela de Natividade? Natividade brilha nesse estado por quê, gente amada? O que é a cadeia produtiva? O que é que mais produz lá? Por que Natividade é história? Quantos anos de tradição? E tem muitas coisas de tradição e Natividade também. Quem é a pessoa mais famosa daquela terra, né? Qual é o grande ponto turístico daquela terra? Quem vai na atividade não pode deixar de ter uma foto aonde, Denilda? Ai, na igreja, gente, tem uma história lá que todo mundo passa no portal, já tira só. Eu mesma fui na atividade, gente. Já fica pertinho ali, da onde tem o amor perfeito, aí você vai por aquela rua ali, você chega lá e já se vê na atividade. Então, quantos anos essa cidade, né? A história é uma história, assim, para Tocantins é uma história muito importante, né? Faz parte, Quem né? tem Então, história no Tocantins é Natividade, Denilda. Né? Se alguém tem história na atividade. Bom, gestão e acesso de políticas públicas, Denilda já coloca ali, né, que é um título que tá bonito, tá coerente, tá? Então, palminhas para o grupo. Agora, a modalidade, tá? Ali, material informativo digital e físico, né? Eu já tinha falado isso em aula, quando deram os planos ali, os acadêmicos Amanda, André, Beth, Bruna e Rodrigo. A introdução justificativa, tá? Boa, parabéns. Os ODSs, né? 17 e 8, mas também o 9 está contemplado pelo guia do produtor. Os objetivos gerais estão amplos, tá? Então, reduz ele um pouquinho para não ficar tão extenso. Os objetivos específicos, beleza, tá? O público-alvo, parabéns também. A metodologia, né? Ó, já estou vendo aqui, cadê, né? Ó, não tem nenhum vermelhinho, parabéns. É porque está bem definida, né? Aí acabou a tinta da caneta da Denilda, ela não escreveu assim, parabéns, né? Mas eu estou escrevendo digital para você, parabéns para o grupo, né? Aqui os resultados esperados também, né? E aqui, ó, o cronograma, né? Que pode detalhar um pouquinho mais. Aqui a gasolina. Ih, aumentou essa gasolina, Denilda. Não é mais 7,9, é 7,99, né? Mas não precisa atualizar, a gente está só brincando, né? Mas que pena que aumentou, né? Um orçamento aqui. As referências, né, estão de acordo com a ABNT. Parabéns para o grupo, nós ficamos muito felizes com o trabalho de vocês, a gente tem a certeza que vai ter, né, um excelente trabalho a ser socializado depois na sequência. professor Kelber, aonde o pessoal foi bem, eu não coloquei nenhuma observação, Nem né? precisa, né, Luana? Mas é que a pessoa tem a mania de ver a caneta vermelha, né? Passou em branco, quer dizer, tá, foi. Exatamente, né? Sintam-se elogiados. Aqui, então, o segundo da noite. Amor Perfeito. Ai, Amor Perfeito, né? O título precisa rever, então, porque evidencia dificuldades com a produção manual, limitação na distribuição e escassez de mão de obra, tá? Então, rever aqui o título. Os alunos, tá? Gente, é uma questão de... uma questão digital, tá? A gente não escreve as informações em caixa alta, só título posso escrever em caixa alta, tá? O que é caixa alta, Kelber? É letra maiúscula. Então, aqui, por exemplo, Ana Clara, tá?
isso aqui eu não posso deixar em caixa alta, porque dá a sensação que você está gritando, né? Você está chamando muita atenção para uma informação que não precisa. Então, aqui também não é caixa alta. Tem aqui introdução justificativa, mas pode ter maior clareza, né, sobre o problema central. É necessário rever, né? A gente falou bastante, a gente passou mais da metade da aula falando sobre isso, né? Que como que estava complicado ali a forma como veio, né? Será que eles têm dificuldade na produção manual, né? Porque mesmo, o que é essa escassez de mão de obra? A gente falou que tinha dificuldade para quando contratava nova pessoa, não que não tivesse pessoa, né? Por exemplo, uma coisa assim, ninguém sabe pintar parede, então tem uma escassez de mão de obra, que é diferente de meu pintor foi embora, preciso de outro pintor. Não existe a escassez de mão de obra, né? Então, não existe a falta de pessoas para trabalhar. Tem pessoas para trabalhar. A diferença é que ela não sabe o trabalho, então ela tem que aprender o ofício, o trabalho, mas não faltam pessoas para trabalhar, tá? Então, rever isso, dá uma atençãozinha. Objetivo, só acrescentamos o 17, tá? Objetivo geral, né? Tem que estar de acordo com a introdução justificativa. Os objetivos específicos, ok, né? O público-alvo também ok. A metodologia, o passo a passo, tá? Só que tem que rever a metodologia, porque como foi sugerido, né? Ações mais interativas, como apresentar o processo produtivo, ter uma visita guiada ou roda de conversa com a comunidade para entender a importância histórica, social, cultural e econômica do Biscoito Amor Perfeito para a cidade, tá? Os resultados esperados, beleza. Os cronogramas não escrevem em caixa alta, tá? Descrição, não vão gastar nada, e acho que é difícil, né? Mas se não vão gastar nada, ok, fica aqui o 0, né? Aqui faltou inserir os objetivos da ONU, da ODS, né? E aí, deem uma atençãozinha nessas questões do trabalho de vocês. Na sequência, então... Professor Kelber, só para reforçar, o Amor Perfeito, né, faz parte da cultura aí, né? Então todo mundo conhece, então foi sugerido para eles mais divulgar esse produto, mostrar, né? Já que está escassez de mão de obra, é uma dificuldade que vocês achou? Ao invés de ensinar a trabalhar com a produção, que é muito complexo, né? Então, como sempre a gente orienta, menos é mais, para não dar muito, assim, como o professor Kelber especificou. Se a mão de obra está escassa, quem sabe a comunidade conhecendo o produto, sabendo como é que trabalha lá dentro, vamos se motivar a trabalhar nessa instituição. Foi nesse sentido para facilitar, tá bom? E os demais vai ser sobre o gado de corte e piscicultura, né? Que é o forte aí de natividade também, que tem outras questões. É verdade, né, Denilda? Tô aqui vendo os outros. Acho que será que esse aqui foi? Darcilene, vamos ver se a Darcilene já foi contemplada. Já. Edivânia não, então deixa eu pegar este. Também são 5 em natividade, Denilda? Só um instantinho aqui, acho que são 6 grupos. 6 grupos. Tá. 6. Do André já foi, da Fabiana já. Faltando a Clara, Edivânia. Da Edivânia está sendo agora. E o grupo da Gabriela. Tá. Ana Clara e Gabriela, então já gravei aqui. Obrigado, Luana. Sugestão de um título, tá? Tem um contexto aqui, mas é necessário explicar de mais lucidez, tá? Porque foram identificadas dificuldades no manejo, como que foram e se foram, e como que isso impacta a produtividade e os custos, tá? Acrescentamos o ODS 17, objetivo muito geral, muito amplo, tá? Então, aqui tem uma orientação já, orientar os piscicultores de atividade sobre o manejo, incluir, sensibilizar a importância. O objetivo público-alvo são os piscicultores, né? Se tem a quantidade de número, um número para cá, né? Imagina que sejam quantos. A metodologia não está detalhado passo a passo de como que vai fazer. Sugiro vocês a convidarem a pensar sobre isso, tá? Os resultados esperados,
né? E aí, os prazos também, vocês podem limitar aqui também, né? É só um lembrete. Esse S cifrão aqui significa dólar, tá? Então, vocês não estão comprando gasolina em dólar, embora esteja caríssima a gasolina, nem os panfletos, tá? Então, só dá uma atençãozinha, porque na economia do nosso país é o real, e o real é R cifrão, tá? Só o cifrão não contempla a gente. E falta os objetivos da ODS aqui, né? Tem algumas modificações para fazer, dá uma atençãozinha, mas é fácil de corrigir. Só gastar um tempinho com o grupo. Por isso que é grupo, para um segurar a barra do outro, né? Tá faltando quem, Luana? Gabriela, grupo da Gabriela, grupo 1. Gabriela. Ana Clara, grupo 4. Então, eu já peguei aqui o da Gabriela agora. Então, lê lá. O título tá coerente, mas sugere uma melhoria no título, tá? Lembra que o título é importante para vender o trabalho de vocês. Introdução justificativa, né? Apresenta as dificuldades que tem a organização da produção e a renda e comercialização. Os objetivos, faltou o 8 e o 9, colocamos aqui. O objetivo geral tá amplo, que a gente chama também de genérico, tá? Então já tem ali orientar os produtores da agricultura familiar sobre o planejamento, produção. O público-alvo, feirantes, mas dá um número de feirantes, né? O que você imagina atingir? As etapas, a metodologia, o passo a passo, né? Mas como desenvolver as ações extensionistas, a gente sugere estabelecer parcerias, porque vocês vão precisar ter parcerias com a organização da feira, né? E especificar como que vocês vão orientar os produtores. O que você espera? Legal, gostamos, tá? Aqui as atividades, né? Como o prazo é curto, né? Coloca a data que foi realizado, né? Para que a gente possa ter noção. Quantidade, R$70 é o valor total, né? E aqui os objetivos, muito bom. Parabéns. Pequenas modificações muito fáceis de serem atendidas. Se atender, a Denilda vai dormir muito feliz, a Luana vai dormir muito feliz e eu também vou dormir muito feliz. O grupo que a Luana me falou é da Ana. Então está chegando aqui. André, Ana Clara, Tolentino. Não. E aí, vai faltar algum outro grupo depois, Luana? Professor, deixa eu só verificar aqui, o senhor vai falando aí da Ana Clara? Eu acho que já falamos de todos os grupos. O da Ana Clara já foi. Ana Clara já foi, né? Já. André já foi, Fabiana, Marcilene, Edivânia, Gabriela, acho que foram todos os grupos, sim. A gente esqueceu algum, a pessoa se manifesta aí, faltou o meu. E tem pedra, tem igreja, tem até ouro, né? Amor perfeito, cachoeira, né? A plataforma está chata de enviar o arquivo, né? Denise, às vezes é conexão, né? Muda de navegador também, ou tenta em um outro horário, né? Às vezes é todo mundo querendo colocar os trabalhos, né? Às 23h58, antes de encerrar o prazo. O prazo final, professor, era dia 19, né? O que estava no cronograma. Isso. Mas eu alterei a data, e aí vocês conseguem enviar até amanhã, tá? Às 23h59. Lembrando, né, minha amiga, que tem gente que não postou. E essa pessoa precisa postar para receber a nota. Kelber, mas eu fiz o meu trabalho, né? Parabéns, ficamos felizes. Mas se você não postar, não tem como a gente atribuir a nota de você no sistema, tá? O sistema cobra da gente. O aluno não, como se o aluno não postou o trabalho, não tem como colocar nem a nota. Eu vejo o nome de vocês no trabalho, passei para o professor Matheus e para a professora Vanessa cobrar de vocês o que estão faltando, gente. Então, olha aí, aproveita a chance, como se diz, chance. Até a data que a senhora falou. Daniela está perguntando do prazo final. Prazo final, Daniela, até amanhã, tá? Dia 27/3, até às 23h59. Então, tem um tempinho aí para vocês se organizarem, né, professor Kelber? E postar o trabalho. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Falar com os tutores e aí contactar a gente aqui. Perfeito. E aí um detalhe muito importante. Luana
não vai prorrogar mais. Não adianta mandar mensagem para minha amiga dizendo que o cachorro comeu o trabalho de você. Primeiro, que ninguém faz trabalho mais impresso, quase, né? E segundo, meu computador deu pane. Não deixa para a última hora. E já é prorrogação. Prorrogação já é um bônus que a gente está dando para você. Kelber, mas eu tô cheio de problema. Se a gente prorroga mais, vai ficar difícil para que a Luana, para que minha figura, Kelber e Denilda, a gente dê seguimento. Porque quanto mais prazo a gente dá para você, menos prazo a gente tem para quem está acima da gente. Ou seja, se eu der mais 2 dias para você, é menos 2 dias que eu tenho para corrigir a tarefa. E aí eu vou pensar assim, uai, por que eu vou tirar de mim? Porque eu me organizei? Então, é uma questão de um ditado muito que eu gosto muito, que é o combinado não sai caro. Tá? Só vamos rever aqui algumas datas importantes, rapidinho. 16 já foi qualificação do trabalho. Aliás, perdão, tá? Os nossos datas importantes, tá? A gente tem a qualificação do plano de trabalho, depois a gente tem a postagem final do plano de trabalho, orientação dirigida dos tutores, tá? E a execução da atividade. Então, grava atenção neste cronogramazinho aqui para a gente das nossas próximas etapas, tá? E aí, ó, a gente já tem o título, modalidade de intervenção, os acadêmicos, a gente já tem a justificativa, eu preciso que vocês aprimorem. A gente já sabe que é 3 ODS, tá? O 8, 9, o 17, já sabemos como consertar os objetivos, os gerais e os específicos, já sabemos como consertar o público-alvo, né? Já sabemos como detalhar o passo a passo, que é a nossa metodologia. Já sabemos também que tem a primeira etapa, que tem as parcerias, tá? Que tem a divulgação e tem detalhamento das ações. A gente já sabe que tem resultados e que eles são esperados, que a gente está esperando muito que dê certo. E a gente já tem o nosso cronograma e tem uma questão muito importante que é o dinheiro, o orçamento, né? E aí tem as nossas referências, sempre tem que ter as ODSs, Denilda maravilhosa já colocou para vocês, a qualificação do projeto, o template, que é esse arquivozinho todo lindo, maravilhoso, preparado com muito amor e carinho, tá lá, só baixar e escrever em cima. A gente tem aqui o jogo, né? Do tema, porque se você sabe as regras, fica mais fácil que você, né, faça. Kelber, eu não fiz os slides. Uai, perdeu 5, né? 0,5. Kelber, eu não sei o que. Perdeu 0,4. Não. Na verdade, não é não perdeu, é não ganhou, tá? Você não perde, você só deixa de ganhar. Cada grupo terá, no máximo, né, 15 minutos, tá? Estourando, e aí a gente já começa às 19 horas em ponto, tá? E aí, o meu grupo não chegou. A pessoa, obviamente, a pessoa já tem menos nota, tá? Que não vai chegar ali, então, Kelber, mas assim, ó, começa então pela cidade tal. A gente não faz isso, tá? A gente faz um sorteio ali, e aí, porque a gente confia que as pessoas todas vão chegar às 19 horas. Porque se na atividade começar às 20, eu chego às 20. Não, porque a gente aprende também com o outro grupo. A gente aprende com o outro colega. E o link vai ser encaminhado, né, pelos tutores, vai estar na plataforma, vai estar ali, né, todo esse material disponível para você, como a gente sempre faz, tá? A Daniela pergunta qual é o prazo, e todos têm que postar novamente, né? E aí a Luana é categórica em dizer não. Apenas os alunos que não conseguiram postar, porque agora não é para fazer modificações, Daniela, né? Agora a nota já foi lançada, tá ali, só para quem não postou poder ganhar a nota. O trabalho de aprimoramento é o que próximo movimento nosso, de acordo com esse cronograma que a gente explicitou para vocês. Ai, Luana, eu cansei. Você cansou? Cansei. Denilda, acho que você cansou mais, professor. Você falou quase 1 hora.
Tem que beber água, né, Denilson? Tem que beber Tem que água. tomar água de novo, pode ir. Exatamente, mas é que eu já quero urinar de novo, né? E aí, pessoal? Eu Alguém dei tem um alguma golaço. dúvida? Agora é o momento, né, professor Kelvin? Tira Aproveita dúvida. um tempinho aí para perguntar. É com vocês, gente. Se não entenderam as nossas colocações, é o momento de questionar agora. Talvez a gente não entendeu o trabalho direito, pode acontecer, né, gente? Mas a gente tentou fazer com o maior carinho as observações para vocês, para realmente sair um trabalho qualificado e falar: essa turma fez o melhor trabalho, porque o tema é muito bom, vocês estão fazendo uma excelente pesquisa. Pode falar, Diene, Jenny. Primeiramente, boa noite. Então, o trabalho no dia da gente explicar vai ser igual aquele dia que a gente explicou, mas não lendo, né? Explicando o resumo ali que a gente já sabe, a gente fez, a gente sabe o conhecimento que a gente tem, por Uhum, cima ali, base, então a gente só é uma explicação, certo? uhum. Perfeito, Jenny. Né? Nesse momento a gente chega só nesta demanda que a gente socializa essas informações e agora a gente vai para a etapa depois de qualificação dessas orientações que a gente deu. E eu não espero nada menos de Jenny e de todos os colegas que peguem essas informações que a gente colocou e aprimorem lá. Só que acontece, a gente era para ser mais de 50 pessoas, somos só 30 nessa sala. Então tem muita gente que não está aqui. Só que, por exemplo, né, a Fabiana faz parte de um grupo que tem 5 pessoas. Então, a Fabiana tem um compromisso de conversar com os colegas dela, o Maicon, a Jusilene, né, a Denise, todo mundo tem este compromisso de fazer isto, tá? Mais uma dúvida? Somente uma pessoa vai poder explicar ou todas vão poder falar? Então, Jenny, é melhor que uma pessoa apresente do que se não acontece o que aconteceu da outra vez. A pessoa fica lá, a minha fala é o nome do título, a outra é o nome da ação, a outra é o nome da escola. Fica, né? Vou fazer um exemplo, né? Mas só para a gente rir. Parece o trabalho do colégio, né? Que a pessoa fica segurando o cartaz, aí a outra lê uma frase, aí a outra abre o cartaz. Então não precisa. A gente não está entendendo a avaliação diferente, se a Elisane fez mais ou fez menos. A gente não está julgando isso, a gente está julgando o trabalho. E o trabalho é do grupo. Então, né? É melhor que ele seja apresentado por uma pessoa do que seja dividido, fatiado. Porque às vezes a pessoa não tem nem o que falar e ela fala, a minha parte é o título é, e ela fala o título, tá? E ainda mais que são 15 minutos, no máximo, estourando, e eu acho que daqui a pouco deve ficar até 10, Luana, né? Eu acho que, porque era 15 para cada polo se fosse separado, só que são juntos, tá? E aí, então, é rápido, passa muito rápido, tá? Última dúvida? Porque a gente está aqui com o horário marcado, que a gente já tem um outro compromisso na sequência. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? Pois é, mais explicado que a gente já fez isso, impossível, né, Luana? Luana, você fez nosso registro? Sim, já fiz. Então já temos evidências que estávamos aqui lindos, belos e faceiros, eu de laranja, Denilda de verde, você, né, com listra sim, listra não, né, zebrada aí. Gente amada, obrigado pela presença virtual de vocês, espero que vocês retomem os trabalhos junto aos tutores, né, e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Grande abraço e tchau para vocês.